Estamos ao vivo em mais uma live, aprendendo com as mulheres da Bíblia, uma vida com propósito. Enquanto eu aguardo os seguidores, vão compartilhando aí essa live, se você está no YouTube, se você está no Instagram. É um prazer, é uma alegria imensa estar aqui com vocês em mais uma live. Aguardando um pouquinho. É um prazer estar com vocês. Boa noite. Olá. Olá, Nízia, que saudade. É um prazer estar aqui em mais uma live. Essa é a nossa última live da série Vivendo o Propósito. É um prazer estar aqui com vocês. Chama as amigas e vem com a gente. Compartilhe essa live se você está no YouTube, se você está no Instagram, continua compartilhando essa live. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje teremos sorteio dessa linda Bíblia. Se você não foi lá no, se você ainda não compartilhou, acho que ainda dá tempo. Só vir aqui com os meus auxiliares aqui. É um prazer estar aqui em mais uma live. Essa é uma série de lives aprendendo com as mulheres da Bíblia. Eu te incentivo a compartilhar essa live com as amigas. Estou ao vivo no Instagram e também no YouTube pelo canal Rita Magalhães. É um prazer estar aqui com vocês. O canal Rita Magalhães é uma ferramenta que vem alcançando pessoas em diferentes lugares no Brasil e no mundo. O meu desejo é ultrapassar 1000 inscritos e para isso eu conto com vocês. Vão compartilhando aí com os amigos, com os familiares, vão incentivando as pessoas a me seguirem no Instagram, a me acompanharem também lá no canal no YouTube. É um prazer compartilhar a palavra de vocês através dessa ferramenta. É um prazer estar aqui essa noite. Uma mulher com propósito, ela deixa um legado e ela influencia gerações. Oi, Lisa, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Nízia e Lisa. Vão compartilhando aí essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje é uma noite muito especial. Oi, Rosângela, minha prima. É um prazer estar aqui com você. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Geralmente chegam alguns homens para curtir aqui com a gente, mas não chegou ainda. Seja bem-vinda. Boa noite. Vão compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. E hoje nós vamos ter... Oi, Regina. Nós vamos ter também o sorteio. No final da nossa live teremos um sorteio muito especial. Então vamos lá. Continua compartilhando essa live. E que bom que vocês estão chegando, estão entrando. Continuem compartilhando essa live. Chama as amigas, chama os familiares. Tem muito aprendizado para essa noite. Nossas lives são baseadas na palavra de Deus e são fundamentadas em 2 versículos. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Toda a escritura, ela foi escrita para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu venho fazendo uma série de lives, essa é a nossa 6ª live da série Vendo Propósito. Nós tivemos primeiro a história de Miriam,
Se você ainda não assistiu, está lá no meu canal. Boa noite, Conceição. Boa noite, Patrick. Se você não assistiu, você vai lá no canal Rita Magalhães no YouTube, ou você vai na minha página no Instagram e assiste. Nós tivemos a live de Miriam, a live contando a história de Dorcas, a Sunamita, Débora, e hoje nós falaremos sobre a mulher de Pilatos. Cedinho eu fiz uma confusão, disse que seria a mulher de Potifar, mas não é a mulher de Potifar, é a mulher de Pilatos. Já fiz uma correção. São muitas mulheres que nos ensinam, que nos inspiram. E hoje nós vamos falar sobre a mulher de Pilatos. No final da live, não se esquece, fica aí até o finalzinho, porque nós teremos o sorteio dessa linda Bíblia na versão King James atualizada. Uma Bíblia muito bonita, uma linguagem muito fácil, muito explicativa, e você vai aproveitar, você vai se deliciar, viajar nas palavras do nosso Senhor. É um prazer compartilhar com vocês, estar aqui com vocês nessa noite. E eu incentivo você a continuar compartilhando essa live para que muitas pessoas sejam abençoadas. As redes sociais é uma ferramenta muito eficaz para a divulgação da palavra de Deus. Então não perca tempo. Use essa ferramenta para propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. Não perca tempo. Use as redes sociais para propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu tenho certeza que a nossa conversa ela vai impactar muitas vidas e será um agente transformador de comportamento. Só vou dar um alô aqui pro meu marido. Eu tô sem celular, me avisa quando faltar uns 20 minutinhos para as 10 para eu poder fazer o sorteio. Às 10 ou para as 11? Para as 11. Para as 10 só amanhã. Então não deixe de fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus. Não deixe de compartilhar aquilo que Deus está fazendo através do meu canal, que é o canal Rita Magalhães. O Senhor tem me inspirado a falar sobre mulheres da Bíblia de forma dinâmica e estratégica. E assim a palavra tem alcançado muitas vidas. Em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, afora e até os confins da terra. Isso testifica o que está escrito em Atos 1:8b, que diz o seguinte: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus quer que nós sejamos sua testemunha. Boa noite, Marta. Boa noite, irmã Odete. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Muitas vezes nós usamos as redes sociais para compartilhar piadas. Muitas vezes usamos as redes sociais para compartilhar vídeos engraçados. E não tem nada de errado nisso, né? Receitas que nós achamos serem gostosas e às vezes nós nem experimentamos. Chás, tragédias e tantas outras notícias, não é mesmo? Quantas vezes nós vimos um vídeo engraçado, compartilhamos com 1, 2, 3, várias pessoas. Isso não é errado, mas que nós sejamos corajosos e que nós não deixemos de compartilhar a palavra de Deus. Que você seja corajoso. Boa noite. Boa noite a todos que estão participando aí. Muito legal, gostei. Que nós não sejamos, né? Não nos acovardemos, que nós venhamos a divulgar mesmo o que é importante, que é a palavra de Deus, porque essa palavra aqui, ela é poderosa, é uma arma poderosa, que modifica vidas, que transforma vidas, que cura, que liberta, que salva. Então que nós não venhamos a deixar de compartilhar a palavra
de Deus, usar as redes sociais de forma a compartilhar essa palavra de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudança verdadeira. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudança verdadeira. Uma mudança genuína que começa de dentro para fora. Nós podemos nos arrumar, mas se aqui dentro não estiver legal, se aqui dentro não estiver tudo ajustado, não cola. Não vai ficar bem. Nós passaremos por essa vida e não aproveitaremos. E é muito importante, eu sempre repriso isso. Nós não estamos nessa terra simplesmente para dar um passeio. Nós viemos aqui com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Então, sem mais delongas, nós vamos à história de hoje, porque no final nós ainda teremos o sorteio. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha que nós vamos dar início à nossa conversa, à nossa história de hoje, tá bom? No final, nós temos nosso sorteio e será incrível. Então vamos lá, gente. Vamos ver o pequeno relato sobre a mulher de Pilatos. Esse pequeno relato, a mulher de Pilatos, ela é relatada uma vez na Bíblia, em apenas um versículo, e nós não sabemos o seu nome. Ela está registrada lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, em apenas um versículo. Mateus 27, versículo 19, diz o seguinte: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem. Fiquem bem atentos nessa noite. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Essa foi a mensagem que a mulher de Pilatos enviou para ele, quando ele estava lá no tribunal. O relato sobre ela pode ser pequeno, mas a riqueza de ensinamentos contida na atitude dessa mulher é louvável. Então, foi uma atitude louvável. O que dizer sobre uma mulher que é mencionada apenas uma vez e cujo nome nem sequer foi citado? Nós não sabemos o nome. Ela é citada como uma mulher de Pilatos, mas nós não sabemos se era Maria, se era Joana, se era Ana. Nós não sabemos o nome dela. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Leonardo, Simone, é um prazer ter vocês aqui. Vão compartilhando para várias pessoas serem abençoadas. Então, o que dizer sobre essa mulher, que é mencionada apenas uma vez na Bíblia e cujo nome nem sequer foi citado? Quanto ao esposo, Pôncio Pilatos, sua fama todos nós sabemos. Ele lavou as mãos diante de uma decisão muito importante: a crucificação e a morte do nosso Senhor Jesus. Ao decidir lavar as mãos, ele se tornou cúmplice do assassinato de Jesus. Quando nós tomamos ciência de uma situação, quando nós sabemos o que devemos fazer, quando nós não fazemos, nós nos tornamos cúmplice daquela situação. Quando você pode ajudar uma pessoa e você não faz, você se torna conivente com aquela situação. Então Pilatos, ele simplesmente lavou as mãos diante daquela situação. Quando eu e você decidimos não fazer o que cabe a nós fazermos, nós estamos nos aliando a uma situação. Nas epístolas aos Colossenses está escrito bem claro, de forma bem clara, Colossenses 3, 23 ao 25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça.
e não haverá exceção para ninguém. Pilatos sabia que Jesus era inocente e que era por inveja que eles queriam que Jesus fosse condenado. Inveja da parte de quem deveria apoiar Jesus. Inveja da parte de quem deveria tratar Jesus com amor, com temor. Os sacerdotes, homens que se diziam homens de Deus, os sacerdotes, os líderes religiosos e a multidão que tinha visto, que tinha ouvido, que tinha desfrutado de todos os ensinamentos e os milagres realizados por Jesus. Jesus havia realizado muitos milagres naquela cidade, naquele lugar, em toda a circunvizinhança, mas os homens, por inveja, eles queriam matar Jesus, eles queriam banir Jesus. E uma coisa muito interessante que a morte na cruz, né? Eu estava lendo sobre isso, era uma morte que a pessoa morreria ali e ela seria apagada, esquecida. Era isso que eles queriam que acontecesse com Jesus, que Jesus fosse esquecido da história, completamente esquecido. A multidão, os líderes religiosos trocaram Jesus por um criminoso cruel e sanguinário. Mateus 27, 15 e 18 diz o seguinte: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Pilatos sabia que era por inveja. Pilatos, um líder político, queria ficar bem com o povo e com os religiosos. Ele fez uma manobra política para se beneficiar. Por isso que Pilatos fez uma manobra política para se beneficiar. E a sua esposa? Qual papel teve nessa história? Mateus 27, 19. Vou repetir o versículo. Sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Nós mulheres temos um papel fundamental nos planos de Deus. Nós somos sensíveis à voz do Senhor. Nós somos sensíveis à sua voz quando nós nos permitimos ser dirigidas pelo Espírito Santo. Toda vez que você se permitir, mulher, ser dirigida pelo Espírito Santo, você vai ser uma grande parceira nas coisas que Deus deseja realizar nessa terra. Você vai ser parceira do Senhor nos seus planos. Tô com calor. Então, quando nós, mulheres, nós somos muito sensíveis à voz do Espírito Santo, ao Senhor. Se você se deixa se dirigir pela voz, você vai estar sendo parceira de Deus, onde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na rua, aonde você for. Você vai contribuir para que o propósito do Senhor seja realizado. Se Pilatos tivesse dado ouvidos à sua mulher. É claro, nós sabemos que a crucificação e morte de Jesus fazia parte do plano de Deus para a justificação, para a nossa justificação, para a justificação dos seres humanos. E é isso aí, Simone. Que você realmente, que nós mulheres, sejamos desejosas de sermos parceiras do Senhor, parceiras de Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, se nós nos deixarmos ser conduzidas pelo Espírito Santo, nós vamos ser instrumentos de Deus para mudar muitas situações no nosso meio.
próximas a nós, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação, se nós formos parceiras do Senhor. Se Pilatos tivesse ouvido a sua mulher, ele não ficaria conhecido como o homem que lavou as mãos, mas ele seria conhecido como um homem corajoso que não tinha se importado com a sua própria reputação. Ele ganharia uma outra fama. Atos 5:29, parte B, diz o seguinte: preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pilatos, ele quis agradar aos homens. Ele preferiu obedecer a voz dos homens, não é? Marcos 8:35, 36 também diz o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por causa do Evangelho, a salvará. Pela causa do Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquela cidade certamente estava alvoroçada, com certeza. Todos comentavam sobre Jesus, todos falavam sobre Jesus. A esposa de Pilatos, ela não era uma mulher comum. Ela era a primeira dama, podemos considerar assim, a primeira dama, a esposa do governador romano na Judéia. Então ela, com certeza, ela não andava no meio da população, no meio da multidão. Ela era uma mulher, não era uma mulher comum, simples. Ela era esposa, ela era uma primeira dama na sociedade. Então, nós mulheres, como eu já falei, nós temos uma sensibilidade muito aguçada. Nossa sensibilidade é muito aguçada. Nós estamos sempre antenadas quanto aos acontecimentos. Nós prestamos muita atenção aos acontecimentos. Deus nos fez assim de propósito. Deus fez você ligada, antenada de propósito. Umas mais, outras menos, mas as mulheres geralmente são antenadas, são ligadas aos acontecimentos. A palavra hebraica usada para designar mulher em Gênesis é Ezer. Ezer, em inúmeras vezes, Ezer ou Ezer, em inúmeras vezes refere-se ao próprio Deus. Não somos uma auxiliadora qualquer. A palavra diz que nós somos auxiliadoras, mas nós não somos uma auxiliadora qualquer. Ezer significa auxílio militar. Prestem atenção. Ezer significa auxílio militar, companheiro de guerra, aquele que vem em socorro, socorrista. Os homens que estão assistindo a live, vocês têm do lado de vocês uma auxiliar militar, uma socorrista do lado de vocês. Ezer, então, significa auxílio militar. Então, é tremendo o propósito de Deus em relação à criação da mulher. Somos parte da solução, nós somos conselheiras, nós somos acolhedoras, nós somos as que ensinam, as que preparam para o cumprimento do propósito, para o cumprimento da missão. A mulher, ela foi criada para cumprimento do propósito divino, para que juntos homem e mulher se fortalecessem, se cuidassem, se completassem. Eu confesso que eu cogitei a possibilidade de o sonho da mulher de Potifar, dela ter sonhado devido àquele movimento todo que ela estava passando, né? Eu cogitei ter sido devido a todo o movimento em que aquela região estava passando, que ela estava ouvindo, os comentários. Porque, segundo a ciência, o sonho, ele é um período de imaginação do inconsciente. Ele é como se fosse o restante do dia. Você passa o dia com vários movimentos e à noite, quando você senta, você deita para descansar, seu corpo repousa e o seu subconsciente ele continua ali trabalhando e você acaba sonhando
com coisas que podem ter acontecido no dia. Eu pensei sobre isso porque Jesus, ele era muito conhecido, ele estava famoso, ele tinha realizado grandes feitos, ele tinha curado enfermos, ressuscitado mortos, multiplicado pães, ele tinha realizado sinais e prodígios por onde ele passava. Mas quando eu continuei meditando, orando, eu tive a convicção no meu espírito que a mulher de Pilatos, ela foi visitada pelo Senhor durante o sono. O Espírito Santo que falou com ela durante o sono, pois nós estamos sempre incluídas nos planos de Deus, não menosprezando de jeito nenhum os homens. O Senhor usa homens, grandes homens de Deus, nós temos na Bíblia e nós temos referência no nosso dia a dia. Nossos maridos são grandes homens de Deus, nossos pastores, nossos líderes são grandes homens de Deus. Mas Deus, ele tem algo específico com as mulheres. Pela nossa sensibilidade, por nós sermos cheias do Espírito Santo, Deus tem algo específico com as mulheres e Ele sempre trata das mulheres, as mulheres estão sempre envolvidas nos planos de Deus. Nós podemos olhar, quando nós vamos ao culto, se você olhar ao seu redor, você vai ver quantas mulheres estão ali. Muito mais mulheres do que homens. Deveria ser, né, um misto, né? Uma mesma quantidade, serem casais, famílias, todos estarem ali juntos. Mas geralmente quem é tocada primeiro, tem as suas exceções, mas normalmente quem é tocada primeiro é a mulher. Você olha no culto, quantas mulheres estão ali. As mulheres, elas estão sempre antenadas ao que o Senhor está fazendo. Elas estão sempre atentas debaixo daquilo que Deus está fazendo, devido à sua sensibilidade, aquilo que Deus colocou propositalmente nas mulheres. Então eu continuei orando e eu percebi que ela foi realmente visitada pelo Senhor. Com isso, a mulher de Pilatos, ela nos deixou muitos ensinamentos. Ela se posicionou com ousadia. A mulher de Pilatos se posicionou com ousadia. Naquela época não era dado muita voz às mulheres. As mulheres não tinham liberdade de falar, de se expressar em público, de dar os seus comentários, a sua opinião, mas ela se posicionou com ousadia. Não era comum as mulheres se envolverem em questões políticas, e muito menos enviar aquele tipo de mensagem publicamente. Existem momentos que precisamos nos posicionar com ousadia. Eu comparo a ousadia da mulher de Pilatos com a ousadia da rainha Esther. Ela precisou se posicionar. Naquele momento, ela precisou se posicionar, porque o momento exigia uma atitude ousada, uma atitude de ousadia. Nós, mulheres, precisamos nos posicionar diante do caos. Nós, mulheres, precisamos nos posicionar diante do caos. É isso aí, guarda o lugar do teu esposo ali, porque ele vai estar ali um dia, com certeza, não tenha dúvida disso, Ana Paula. Então nós mulheres precisamos nos posicionar com ousadia. A minha casa parece um campo de batalha. Você pode dizer, a minha casa parece um campo de batalha. Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. Você precisa ser ousada. Meu marido não está nem aí para Deus. Você pode me dizer, Rita, meu marido não está nem aí para Deus. Meus filhos estão rebeldes. Eu não consigo me realizar enquanto mulher. Eu te digo, pare de reclamar e se posicione diante do Senhor. Tiago 5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça ao Senhor. Peça e se posicione. Peça e espere. Peça e espere que o Senhor vai falar com você, com certeza.
Que às vezes nós pedimos algo ao Senhor e ficamos tão ansiosos e queremos agir com a nossa própria força. Nosso braço está demorando. Não, espere. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que nós devemos fazer conhecidas diante do Senhor as nossas petições através de ações de graças. Então se peça ao Senhor e espere. Ele vai te responder, Ele vai falar com você com certeza. E o Senhor, se você pedir sabedoria, você vai receber. Isso aqui é uma promessa. Se você pedir sabedoria, você vai receber. E Deus não vai lhe lançar em rosto. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Sem duvidar. Deus vai te dar sabedoria para administrar as questões cotidianas que tanto te tiram a paz. Com certeza. A minha casa um dia foi uma casa de confusão. A minha casa um dia foi uma casa de confusão, um lugar de contendas, e eu precisei me posicionar diante de Deus e nas suas promessas. Eu precisei me posicionar em Deus e nas suas promessas. Eu decidi obedecer e o resultado vocês conhecem. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Valeu a pena. Foi fácil? Não, não foi fácil, mas valeu a pena, porque o resultado no Senhor é sempre bom, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. Então você pode esperar no Senhor. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. O Senhor tem bons pensamentos para mim e para você. A mulher de Pilatos não se calou diante de uma possível decisão errada do marido. Ela avisou, ela alertou, ela mandou a mensagem. Ela não ficou calada diante do caos. A mulher de Pilatos foi parceira de Deus. Deus olha do céu e procura pessoas que estejam disponíveis para realizar a sua obra aqui na terra. Ele está lá olhando. Que bom que Ele pode contar conosco. Que bom que Ele pode contar com a gente. Ele não precisa de mim e nem de você para realizar coisas aqui. Ele não precisa de nós. Mas Ele decidiu nos escolher. O Senhor decidiu nos escolher. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, apesar dos nossos conflitos internos, o Senhor preferiu escolher pessoas para realizar a sua obra aqui na terra. Eu amo essa característica de Deus. Deus, Ele é um Deus generoso. Ele é um Deus que nos ama, tá? A generosidade, o amor de Deus, a compaixão, essas características de Deus, isso me deixa assim muito feliz, porque eu sei que isso é graça. Isso é graça, isso é um favor, é um presente dele para nós, é um presente do Pai para nós. 1 Coríntios 1, 28 diz o seguinte: é isso aí. Nós precisamos esperar nele com paciência, né? 1 Coríntios 1, 28 diz: Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Ele escolheu a mulher de Pilatos. Talvez ela não conhecesse, ela só ouvia falar dos acontecimentos, mas ele decidiu usá-la. Tem uma Bíblia que diz que o Senhor, Ele usou uma mula para falar, não é? Deus, Ele quer nos usar, porque se nós nos calarmos, se nós não estivermos dispostas, Ele vai usar as pedras. A Bíblia diz que as pedras clamarão. Ele usou um animal. Então que nós possamos, né, nos deixar ser usadas pelo Senhor, deixar fluir do Senhor em nós. Não pense que você ou o que você faz não tem valor. Não pense assim. Não pense que o que você faz, o que você tem não tem valor algum. O seu valor está na pessoa do Espírito Santo que habita em você.
O sacrifício que Jesus fez na cruz foi por mim e foi por você. Vou olhando para minha nora. Nem sequer o nome da mulher de Pilatos é citado nas Escrituras. Mas Deus a escolheu para deixar um legado para todas nós e para os homens também. Deem aos maridos um conselho, que eu sei que tem homens assistindo essa live. Deem ouvidos às suas esposas. Escute o que ela tem a dizer. Se sua esposa é uma mulher de Deus, dê atenção à sua voz. Ela é parceira de Deus. A sua mulher é parceira de Deus. Use aquilo que o Senhor te deu. Mulher, use aquilo que o Senhor te deu para expandir o reino dos céus aqui na terra. Você pode me dizer, mas ninguém vê o que eu faço. E eu te digo, o Senhor está vendo. O Senhor não está alheio aos acontecimentos dessa terra. Salmo 101:6, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Com certeza Deus viu integridade no coração da mulher de Pilatos. Se você acha que o seu dom é insignificante, você está enganada. O seu dom não é insignificante. A Bíblia, ela contém 32 mil versículos. Eu estava pesquisando, 32 mil versículos. A mulher de Pilatos, ela apareceu em um versículo, em um único versículo. E ela está nos ensinando tantas coisas nessa noite. E quanto mais você pesquisar e você ler e você buscar em Deus, você mais vai aprender, porque a palavra de Deus, ela é um manancial. Ela é novidade todos os dias. Ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Imagina se nós mergulharmos na palavra de Deus. Um versículo, olha quantos ensinamentos. E a Bíblia tem 32 mil versículos. Você imagina se nós mergulharmos na palavra de Deus, que revolução ela será capaz de causar em nós. Então não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar. Quando você estiver lendo, ore, Senhor, me ensina, fala comigo. Se você não ouviu nada hoje, continue amanhã e continue. Uma hora, quando você abrir, as palavras vão saltar, elas vão se movimentar, elas vão saltar aos seus olhos e vão encher o seu coração. E assim você terá muita fé para resistir todos os dias da sua vida. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Seja você também parceira ou parceiro do Senhor. Não deixe de ser parceiro de Deus nessa terra. A mulher de Pilatos, ela agiu com fé, independente das circunstâncias. Ela não falaria com o marido se ela não acreditasse que Jesus era inocente, se ela não acreditasse que a fala dela poderia causar alguma mudança. Ela agiu com fé, independente das circunstâncias. Não se guie por aquilo que os seus olhos veem, pela aparência ou pelo que você ouviu. Não se guie por isso. A mulher de Pilatos tinha convicção de que Jesus era inocente e ela avisou ao seu marido. Mateus 27:19. Não se envolva com este inocente. Foi o que ela falou para o seu marido. Não se envolva com esse inocente. Em outras versões, não entres em questão com esse, não entre em questão desse justo. Não entre em questão desse justo. Ele é um homem justo. A morte de Jesus na cruz do Calvário era plano de Deus para a nossa libertação. Mas ai daquele que participou dela e não se arrependeu verdadeiramente. Judas traiu Jesus e quando ele se deu conta, ele sentiu remorso. Não foi um arrependimento genuíno, não foi um arrependimento verdadeiro. Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu verdadeiramente.
Pilatos foi avisado por sua mulher, mas preferiu lavar as mãos por interesse próprio. E quanto a nós? Ele nos salvou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tirou de um lugar de trevas, nos transportou para o seu reino de paz. O que nós vamos fazer quanto a isso? Nós precisamos andar por fé. O que as Escrituras dizem é o que importa. Hebreus 11, 6a. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você está falando ou fazendo está alinhado com a palavra de Deus? O que você faz no seu dia a dia, nós precisamos refletir sobre isso. O que você está falando ou fazendo está alinhado com a palavra de Deus? Eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus, o Senhor, Ele não traz peso para ninguém. Ele nos dá uma vida de liberdade, de muita liberdade. Não é jugo servir ao Senhor, não é peso. Se está pesado, tem alguma coisa errada. E eu posso te dizer com certeza, se está pesado, tem alguma coisa errada. Não é com a palavra, não é com o Senhor. Você precisa olhar para dentro de você e analisar o que você está fazendo, o que você está pensando. Será que eu estou sendo religiosa ou religioso em relação à palavra de Deus, porque ela está me causando peso? Se está pesado, não é do Senhor. Se está pesado, não está alinhado com a vontade de Deus. A palavra de Deus, andar com Jesus traz para a gente, traz para nós uma sensação de liberdade. Quanto mais você conhecer a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário que conheçamos a verdade. Jamais haja baseada nas atitudes das outras pessoas. Faça o que é preciso ser feito em concordância com a palavra de Deus. A mulher de Pilatos fez aquilo que Deus revelou ao seu coração. Ela fez o que cabia a ela, independente do posicionamento do marido. Independente do posicionamento do marido, ela fez o que cabia a ela. Ela fez a coisa certa. Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a força. Peça sempre direção ao Senhor para tomar decisões. Não é bom oscilar entre dois pensamentos. Não é bom ficar indeciso. Não é bom ficar sem paz. Se não está dando paz. Se você não está em paz, não faça. Mas ore. Pergunte ao Senhor, converse com Ele, não tenha mente duvidosa, não fique oscilando entre dois pensamentos. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passa disso não vem do Senhor, é procedência do maligno. Então preste atenção. Fé e dúvida não combinam, pois fé é certeza. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A mulher de Pilatos prova para mim e para você que Deus usa as coisas improváveis. Ele faz do jeito que Ele quer. Usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Apenas esteja nele. Apenas esteja no Senhor. Mulher. A esposa de Pilatos foi um canal usado por Deus para impedir que o seu marido se envolvesse na morte de Jesus. A Bíblia não conta o que aconteceu com a mulher de Pilatos após o episódio da morte de Jesus. Mas pela sua sensibilidade, nós podemos conjecturar que ela tenha se convertido ao Evangelho de Cristo. Deus deseja fluir através da sua vida. O Senhor deseja fluir
através da sua vida. Não olhe para as suas fraquezas ou autossuficiência. Apenas se deixe ser dirigida pelo Espírito Santo. Se não sabe por onde começar, observe o Salmo 37:5, que contém uma instrução poderosa. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu finalizo essa live apresentando a ganhadora da Bíblia, dessa linda Bíblia, que é cortesia do canal Magalhães, Rita Magalhães. Se você ainda não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, corre lá, se inscreve no meu canal, assiste as lives, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Me segue no Instagram, eu sempre trago umas mensagens do céu para a sua vida. Eu vou fazer agora o sorteio e vamos descobrir. Meu filho falou que é só apertar um dadinho aqui. Vou apertar um dadinho aqui. Ah! Olha aqui, gente. Lídia Rocha. Aí, Lídia. Lídia Rocha é a ganhadora da nossa Bíblia King James atualizada. Cadê? Você tá aí ainda, Lídia? Parabéns, eu vou fazer questão de te entregar essa Bíblia. A Lídia é uma seguidora de muito tempo, desde o iniciozinho do canal Rita Magalhães. A Lídia vem seguindo e acompanhando todas as lives. Muito bom, fiquei muito feliz. E que vocês continuem participando. Glória a Deus, isso aí. Nós sempre fazemos sorteio no final das lives. Eu quero te convidar a me seguir no Instagram, me acompanhar também lá no YouTube. Na próxima semana nós não teremos, no próximo mês, né? Na próxima semana nós não teremos mais a live. As lives ficam por aqui. Mas no início de 2024 eu postarei um vídeo contando o testemunho de como o Senhor alcançou o meu marido e transformou a minha família. Eu estarei também lançando o meu primeiro livro. Você é meu convidado para o lançamento do meu primeiro livro, Aprendi com as Mulheres da Bíblia. 2024 promete muitas novidades, mas 2023 ainda não terminou. E eu quero declarar bênçãos sem medidas sobre a sua vida ainda para esse ano. Deus ainda vai te surpreender muito em 2023, porque Ele não acabou. E todos os dias, as misericórdias do Senhor, elas não se esgotam, elas não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Para você que está aqui, muito obrigada pela sua atenção. Tenha um 2024 repleto das bênçãos do Senhor. Um abraço carinhoso e no final de 2023 cheio de bênçãos e um 2024 muito abençoado em nome de Jesus. Até a próxima. Te entrego a Bíblia, hein, Lídia? Finalizar aqui. Encerrar o vídeo.